Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que bom poder estar com você agora no programa Clínica da Alma, esse programa que é feito para abençoar a sua vida, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo direção aí para as questões que cercam a sua vida. Isso gerando cura de dentro para fora. E para isso, como eu sempre digo, Deus escolhe pessoas e Ele nos deu pastores inteligentes, sábios, tementes a Ele, e eu os cumprimento agora. Pastor Rogério Goulart. Serjão. Firmeza? Firme e forte? Cada vez melhor? Cada vez melhor. Então tá bom. Já tá comendo carne, Rogério? Já tá nativa? Já tá nativa. O pastor Rogério já tá nativa. Carnezinha. Isso é bom. Então isso mostra que tá 100% recuperado. Em nome de Jesus. Meu querido Olzeir Rogério, nosso Rogerinho. Pastor, seja bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado, Serginho. Cada vez melhor? Graças Família a Deus. tá bem? Tranquilo. A menina linda deles. Linda. Ainda bem que puxou a mãe. A mãe, não é linda verdade? que nem a mãe. Mas pai inteligente, né? É verdade. A gente glorifica a Deus pela saúde do pai. Amém. Né? Assim como acontece com o meu querido Guerra, que eu vou trazer 3 saudações para ele e mais 2 de extra, porque o senhor sempre é gente muito boa. Obrigado. Pastor Guerra, tudo bem? Tudo jóia, graças Pastora a Deus. Fátima, tá jóia? Firme lá, tranquilo. Então, tá bom. E hoje, então, nós vamos falar aí sobre... Repita o tema para o nosso pessoal. A necessidade de uma nova visão. Nós vamos ler o texto aqui em Mateus 9, 35 e 36, que fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, o que nós queríamos colocar hoje aqui como a necessidade de uma nova visão é que a igreja, ontem nós falamos sobre a igreja como hospital. O hospital cuida, né? E essa nova visão é a questão de quê? De cuidar daqueles que estão chegando para a igreja, que já chegam enfermos, né, cheio de feridas, traz uma bagagem do mundo muito pesada, não é? E precisam de ser cuidados, ser discipulados, de criar uma maturidade espiritual na vida deles. E muitas vezes, alguns ministérios, né, pregam a salvação, mas não cuidam. E a pessoa vai e fica sem saber o que fazer, qual atitude tomar em certas situações, como resolver o problema das feridas, aquela bagagem que ela trouxe do mundo. Ela continua com a mala na mão, ela tem que ser trabalhada para ela abrir essa mala, jogar para fora as feridas, curar e acabar com esses problemas. Então, o que nós queremos hoje colocar aqui é esse cuidado com as ovelhas. E elas não ficarem dispersas, ser trabalhadas, ser curadas, ser tratada para ser uma ovelha sadia. Pastores Rogério e Rogerinho, o Guerra ali, ao introduzir o assunto para a gente aqui discutir e trazer conhecimento ao pessoal de casa, falou que a igreja é esse lugar onde as pessoas chegam trazendo ali suas feridas, trazendo as suas mazelas, trazendo esses traumas, esses processos traumáticos de vida, né? Isso contrapõe aquela ideia de que a igreja é um lugar de perfeição, né? Porque é um lugar de doentes, é um grande hospital, né? E não um santuário. Exato. E é uma comunidade terapêutica também. Isso. Um doente que cuida do outro que cuida do outro, e assim nós vamos buscando a excelência da palavra quando ela nos diz que ela é útil para o ensino, para a exortação, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é isso? Vocês veem assim também? Complementam? Ô, Serginho, uma coisa que a gente, graças a Deus, tem visto, né? É realmente ministérios que têm se colocado em uma posição
de vanguarda e tem influenciado outros. E isso, para nós, é extremamente gratificante, fazer inclusive parte de um ministério que tem essa visão ampla, como é a Igreja Batista de Lagoinha. Então, é uma igreja que, como o pastor Márcio costuma dizer, ela é pequena para se importar, E grande né? para servir. E grande para servir. Então, é uma igreja que tem mais de 200 ministérios. Então, ela tem realmente uma visão ampla, uma visão mais abrangente das necessidades das pessoas que estão ali. A gente vai percebendo isso até mesmo no ministério que a gente está envolvido mais diretamente, que é a clínica. Então, na clínica, nós temos pastores, nós temos obreiros voluntários que fazem atendimento, e atendimento, inclusive, a pessoas que não são membros de igreja evangélica nenhuma. Então, não é o fato dele não ser membro de uma igreja evangélica ou não ser membro de Lagoinha que ele não vai ser atendido. Então, nós temos psicólogos, nós temos psicopedagogos, nós temos coach, nós temos quiroprata, nós temos... Tem o quê? Quiroprata. Quiroprata. Fala pra gente o que é isso. Eu não sei o que é, não. É um profissional que ele tem uma especialização em coluna. E ele é um masoterapeuta, mas tem uma especialização em coluna. Essa parte óssea. Nessa parte óssea, principalmente na coluna vertebral. Que legal. Então- Não sabia, não. Eu não sabia, olha só. Então, olha bem. É a quiropraxia, o profissional é um quiroprático, né, que cuida dessa parte. Então, por exemplo, a gente começa a perceber que a ansiedade começa a gerar tensão. A tensão, ela vai fazer com que os nossos músculos fiquem contraídos e pressione as nossas estruturas ósseas. Então, é uma visão que de repente você vira e fala assim, mas isso é importante? Pode não ser importante para mim, mas é importante para um outro, que de repente vai se sentir aliviado. Que já entra naquela questão que falamos A aqui em outros, somatização, né? exatamente, em outros programas sobre a somatização. somatização. Exatamente. A pessoa ela vai ali acumulando Isso. sobre si pesos emocionais e isso sobrecarrega o próprio físico. Né? Inclusive Exatamente. nós vamos trazê-lo, né, para estar conosco num programa aqui, até para poder falar um pouco mais dessa gama, dessa abrangência, né? Isso é uma... Aí, Rogério, você então falou, a gente vai entrar aí. Isso é uma forma de abrir o leque mesmo. Exatamente. É tirar aquela visão de que a igreja é só oculto. Isso. A igreja ela vai entrar em todas as áreas da vida Isso. de uma pessoa. Porque a igreja é formada por pessoas que têm N habilidades. E essas habilidades podem ser usadas para o bem-estar do homem de uma maneira geral, do Filho de Deus e até para o aperfeiçoamento, como Paulo diz, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós temos coaching, nós temos, agora vamos ter o atendimento com o fonoaudiólogo. Então, começou, né? situações que a gente vai associar um profissional com uma visão de cura, com uma visão de libertação, uma visão, inclusive, de um evangelho transformador. Eu acho que o nosso foco hoje nesse tema é trazer exatamente essa perspectiva Nova visão, né? de um evangelho transformador, abrangente. Hoje, a gente tem uma consciência de que não basta a pessoa chegar, confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa visão, Vai muito além disso. essa visão é parte, pelo menos, ou um ideal daquilo que a gente pode interpretar quando o apóstolo Paulo diz, olha, fiz-me de louco Isso. para com os loucos. Isso. Olha, eu vou conversar com um judeu, como judeu que eu sou. Agora, como cidadão romano, eu vou conversar com um romano. Exatamente. Não é assim? E Para eu atender essa diversidade Isso. de pessoas? E é assim, exatamente. E nós temos um grande modelo que é a nossa própria igreja. A igreja da Lagoinha é uma igreja
onde tem aí os cultos os mais diversos, né, no sentido assim, em termos de tendências, Porque as pessoas, focado né, por um Rogério, público. elas até assim, em busca de aceitação, de amor, elas buscam os seus iguais. É uma Claro. tendência natural do Claro. ser humano. Sim. Então, às vezes, a pessoa ela é mais dada ali, por exemplo, ao rock e tudo, então tem Tem um algo culto específico específico. para isso. Exato. A pessoa quer, não, eu quero já o pessoal mais senil, o pessoal mais velho sem e tudo, muito então barulho. tem um culto mais tradicional. A própria- Tem também. Tem também. Essa é a ideia? É essa a ideia. Então, dentro da restauração e da cura interior e da libertação, nós temos que entender que são muitas manifestações de enfermidades e elas, quase todas elas estão vinculadas a focos emocionais e situações que a pessoa enfrentou. Só que ela se manifesta na vida das pessoas de diferentes formas. Então, por exemplo, talvez o nosso telespectador pode perguntar assim, mas o que tem um fonoaudiólogo que está trabalhando na clínica da alma? Tem muitas situações onde as cordas vocais vão ser afetadas. A própria, Ah, as questões da fala, por exemplo, uma gagueira está gagueira, associada a um trauma emocional. Um trauma emocional e vai gerar muitas vezes o quê? Uma autoestima baixa, né? Ou seja, a pessoa Vergonha, né? vergonha de estar em Dificuldades público. na fala pode refletir algo direto, por exemplo, na ansiedade da Ansiedade, pessoa. né? A pessoa ela quer falar tanto Isso. que parece que trava. Falar sim. em público, né? A pessoa Tem vai muita ter dificuldade. né? Então, pessoas, por exemplo, que tem, muitas vezes que tem um chamado até na área, né, da adoração, da pregação, da fala, né? Mas são pessoas que não sabem usar muitas vezes, né, as cordas vocais. Nós, né, que trabalhamos direto com o público, Eu com mesmo já gente. fui advertido várias vezes, assim, pela forma como eu prego, tipo de. Então preciso fazer esse tratamento, né? É, um cuidado, né? Então, assim, esse profissional... E o mais importante, nós temos pessoas, assim, além de serem profissionais, estudaram para isso, elas têm, então, essa perspectiva da ação do Espírito Santo sobre a vida delas, são cristãos, né? Homens e mulheres, assim, comprometidos com o Senhor e que passaram por processos de cura também, né? Para serem, então, esses agentes efetivos de restauração na vida daqueles que Deus vai colocar diante deles, né? Então, essa tem sido uma das visões, essa nova visão que Deus tem nos dado, de nós pegarmos todos esses profissionais e trazer para um mesmo objetivo, mesmo foco, e como uma flecha na mão do arqueiro, né? Ser direcionado para o alvo que Deus tem nos colocado, né? Quer falar, Rogério? É interessante, Serginho, que quando a gente fala nessa questão, né, uma nova visão, a gente vai percebendo até pelas nossas próprias experiências. A gente já se conhece desde a década de 90 e... Fica falando essas coisas, o pessoal vai começar a calcular. Não, mas a gente calcular. era muito vai achar- criança quando isso. Ainda bem. Era criança. Hashtag SQN. Só que não. Ai, Jesus. Aí, Guerra, tá vendo? Me Ele ajuda levantou a aí, bola né? aqui. Deixa picando. E ele olhou para mim. Mas quando a gente começou, né, a identificar com esse ministério de cura, de libertação e ver a igreja caminhando com uma visão que não é uma visão muito antiga, essa visão de cura e a visão de restauração, ela é uma visão nova. Nós passamos, né, por muitos questionamentos, principalmente no princípio do Ministério de Cura Interior, de guerra espiritual. Então, muitos questionamentos no sentido de que esse não era um ministério necessário, porque não tinha isso escrito, não tinha referências. Até pelas expressões teológicas, né, que existem, eles também eliminam, vamos dizer, um ministério de cura interior, justificando aquele velho aspecto, né? Ó, não, se você está em Cristo, tudo resolvido na sua vida. Pois é, mas isso é até covardia, né? Porque no sentido assim, porque deixa a pessoa lá com os problemas
criando na mente dela que está tudo resolvido e não está. Você entendeu? Aí fala, não, sua vida já resolveu, está tudo resolvido. E a pessoa fica cheia de problemas e depois cai na mão da gente, chega lá, está toda, você entendeu? É aquela história de Toda maquiou, detonada. mas poder. É o, túmulo. vamos dizer assim, o sepulcro caiado. Isso, né? sepulcro caiado. Isso mesmo. As por fora. maresias, né, Guerra? É as maresias. Aí vem com as maresias todas. Essa do Guerra já dá. Eles chegam cheios de maresia. Chega cheio de maresia. Aí não é problema, né? Então, a gente hoje, graças a Deus, tem tido cada vez mais ministérios que têm aberto essa visão, mas que é uma visão cada vez mais necessária e que precisa ficar cada vez mais ampla. Então, a gente não tem hoje e nunca tivemos a intenção de fazer com que nós sejamos o único ministério, a única referência, muito pelo contrário. E esse é um dos propósitos da gente manter a escola de restauração. É gerar pessoas que possam trabalhar com essa visão no ministério onde ela está plantada. Né? E não é apenas, e eu sei que não é apenas o ministério, né, Clínica da Alma, mas nós temos outros ministérios que trabalham com essa mesma visão e até dentro da própria Lagoinha. O Rema, por exemplo, que foi um dos pioneiros, né, dentro dessa visão e treinando líderes, treinando pastores e treinando pessoas para trabalhar dentro desse contexto, dessa visão, ampliando essa visão. Por quê? Serginho, quando nós olhamos e avaliamos como as pessoas estão chegando cada vez mais feridas e com feridas mais graves e mais cedo. As experiências que as pessoas estão tendo estão sendo experiências cada vez mais cedo. Isso faz com que elas, quando chegam na igreja, elas já chegam com uma bagagem que realmente antes não acontecia tanto. Então, por exemplo, hoje nós temos adolescentes que chegam na igreja com 14, 15, 16 anos e até menos e que já têm uma vasta experiência na área sexual. E agora, o que nós vamos fazer? Né? E espiritual E também. espiritual. Que redunda, né? E envolvimentos de meninos pactos, com 12, alianças. 13, 14 anos, com Muito fortes. pactos na área da feitiçaria, entendeu? E o que nós vamos fazer? A realidade que nós temos hoje, daquelas pessoas que estão vindo para a igreja, é completamente diferente da realidade que nós tínhamos há 20, 30, 40, 50 anos atrás. O acesso à informação está fazendo com que as nossas crianças percam a inocência muito mais cedo. Os nossos adolescentes tenham mais experiências danosas muito mais cedo e com muito mais frequência. E nós não podemos ficar de olhos fechados, fingindo que isso não está acontecendo. Então essa é uma necessidade dessa nova visão. Muitas vezes a gente pega, nós estávamos ministrando em Brasília uma época e eu estava com um grupo e o líder da igreja, o bispo lá da igreja, ele estava dentro do grupo. E quando nós começamos a falar sobre os problemas, ele falou, peraí, eu quero ser o primeiro a falar. Ele estava com problema. Entendeu? Por quê? Porque a igreja não tinha o trabalho de cura interior e nem trabalhava nessa área. Ele falou, peraí, eu preciso me tratar. E realmente ele foi muito humilde. E ele se abriu no meio ali de pessoas que eram ovelhas dele. Liderados dele. Liderados dele. E ele colocou para fora a ferida dele. Você entendeu? E depois lá numa ministração lá, não sei se o Rogério lembra, ele foi lá em cima, né? Falar sobre aquilo que aconteceu com ele, que foi um testemunho lá pro pessoal. Então, né? Você vê que a igreja começou a ferir de cima para baixo. Mas, né, ele levou a clínica lá porque ele viu que a igreja dele precisava, mas de repente ele viu que ele também precisava. Isso aí é uma quebra de paradigmas gigantesca. Demais. Porque, por exemplo, a gente vem, às vezes, de uma cultura religiosa onde separa e distancia clero e leigos. Sim. Não é verdade? Sim. Então, a visão, essa nova visão, ela traz o quê? Essa condição horizontal
né, dessa relação do clero com os leigos, dos Exato. pastores, das ovelhas, do sacerdote e o povo, né, daquela condição de interação, porque somos todos iguais. Claro. Humaniza tudo, né? Humaniza tudo ao invés de divinizar Isso. alguns e... É isso mesmo? Divinizar? né? Ai, caprichou, hein? Jesus. Já tá bom. Vai escrever no meu E caderno. às vezes colocar os outros assim numa condição inferior. Isso é uma cultura religiosa de uma visão muito estreita, muito... E essa é a perspectiva correta, porque, na realidade, o maior exemplo que nós temos é o Senhor Jesus, que exerceu uma liderança e uma autoridade de servo, serviçal, não é? No bom sentido, mas de servo mesmo. Então, deu o exemplo que o Filho do Homem veio, ou seja, para salvar, para libertar, e veio para servir e, ao mesmo tempo, estabelecer um modelo de autoridade, né? Que é não em cima do poder, mas em cima do aspecto de ser servo, né? Então, essa é a realidade que muitas igrejas e muitas denominações não têm essa visão, né? Que é uma visão equivocada, né? No sentido de que o sacerdote, a sacerdotisa, o clero, então, assim, ele tem que estar distante do povo. E é justamente o inverso. Jesus veio para os seus, ou seja, veio para aqueles que estavam aqui enfermos, doentes, né? E para trazer, ou seja, conhecer o Evangelho e a salvação, né? Então, até alguns casos que a gente sabe de pessoas que vão com segurança, chegam na igreja de segurança e, assim, pede para que ninguém os toque, porque existe uma unção tão grande, tão grande, tão grande, que não pode ser tocado. Então, essa é uma realidade. Diferentemente daquelas pessoas que às vezes chegam, precisam sair rápido do culto e tudo, né? E é tão interessante isso que hoje a gente vê as empresas, muitas empresas adotando esse modelo para gerir a parte da administração da gerência serviçal, ou seja, o gerente servo. Então, é o líder servo. Então, dentro da perspectiva de que ele está ali para interagir, para ele ser modelo para você e para o outro, para que o outro veja e se inspire que, ó, se meu líder, que é o meu gerente, ele tem essa atitude, eu não posso ser menos do que isso, né? Então, é o maior desafio para todos nós. Desse desafio, Rogério, ele quebra essa ideia daquele líder, daquele sacerdote narcísico, que o cara, ele não quer se relacionar porque ele quer ser endeusado, por isso ele quer ser idolatrado, Intocável. intocável. Ele coloca esse perfil, não é? E de repente ele não aceita certas coisas também, o líder. Porque como ele domina, então muitas coisas ele não vai aceitar, não, isso aqui não dá, porque eu não vou aplicar isso aqui, não. Porque eu já apliquei o meu jeito. Então, muitas vezes as pessoas até começam a abrir a mente, né, quando as coisas começam a acontecer. Ou quando elas participam de uma ministração, realmente elas falam assim, poxa, eu pensava de uma forma, mas agora eu mudei de ideia. Eu vi que realmente as pessoas precisam de ser trabalhadas, de ser curadas. Aí vem a mudança de mente. Nós temos até um exemplo agora recente, que algumas semanas atrás nós tivemos o nosso acampamento, né? Nós estamos com um casal que está trabalhando conosco, que ele é membro de uma outra igreja, mas eles nos ajudam lá de uma forma assim tão brilhante, né? E a própria expressão, né, da esposa falando. Só um instante, Rogério, desculpe te interromper. Você disse que esse casal, eles são membros de outra igreja. Sim. E te ajudam? Sim. Isso já é um ponto de uma visão ampla. Sim, porque se muitos, nessa visão absolutista da igreja, aquela assim, é o meu povo, só está aqui um curral ali, vamos dizer. Nós temos outros casos lá, nós temos eu acho que, não sei assim precisar, mas nós temos uns 6, 7, eu acho, ou 8 por aí, que são membros de outras igrejas e trabalham com O rebanho não é nosso, né? O rebanho é de Talvez Deus. mais, viu? Talvez mais, né? Talvez mais. Porque são pessoas que, de uma certa forma, vieram para ser tratadas, ministradas, ou fizeram o curso conosco, né? E assim se identificaram com o ministério, né?
Então, qual é a nossa postura? As portas estão fechadas para as pessoas? Não, de jeito nenhum. A única coisa que nós precisamos é você está debaixo de uma autoridade. Então, nós precisamos dessa liberação. Ou seja, sua autoridade espiritual, seu pastor, ele tem que saber e você precisa da liberação dele para estar conosco. Então, assim, ela vem, não existe nenhuma pressão nossa para que a pessoa fique membro nosso, da nossa igreja, né? Então, assim, elas estão conosco, estão debaixo da nossa autoridade, nós... O que eu acho bonito nisso aí, Rogério, é exatamente isso aí, é a visão dos líderes, de tais líderes. Sim. Né? Porque, em via de regra, normalmente esses outros fazem parte de um contexto menor que o de Lagoinha. Sim. Então eles poderiam, talvez, se amedrontarem por causa desse proselitismo aí, né? desses membros, né, de suas igrejas, migrarem para a nossa igreja. Mas não, isso mostra também a confiança de um líder sarado, de um líder muito consciente da necessidade do seu povo, da sua ovelha, e até mesmo na humildade. Peraí, eu não tenho essas ferramentas. Eu posso liberar o meu liderado para ir lá, ele vai obter tais ferramentas e ele pode ajudar aqui. E a ideia é uma visão de crescimento. Exato. E a ideia é essa, a ideia, ou seja, as pessoas vêm, fazem o curso, são treinadas, trabalham conosco e o intuito é o quê? Que seja implementado nas suas igrejas locais. E nós damos um apoio, nós damos uma cobertura, orientação, tirar dúvidas, dificuldades, né? Mas é uma coisa interessante, alguns, por exemplo, não têm essa visão, mas não impede dos membros buscarem isso, entenderem e veem nas suas atitudes as mudanças, as restaurações, né? Mas assim, não, eu não quero esse ministério na minha igreja, mas também eu não impeço que você se envolva com Lagoinha. Aí deixa a critério da própria pessoa. Né? Exatamente. E aí, assim, por conhecer a idoneidade do pastor Márcio, da igreja da Lagoinha, e entender que é uma igreja séria, então as pessoas liberam e autorizam, né? Então, nesse caso, um casal que está conosco... Já teve algum testemunho, assim, de alguém que veio, seu líder de origem não tinha a mesma visão e por causa do testemunho impactado, ele então falou, opa, isso aí pode ser uma boa. Sim, tem algumas pessoas que inclusive que é da outra igreja, que está conosco, ele mesmo, assim, pessoas ligadas diretamente a ele, como da família, então enviou para lá para serem atendidos e ministrados, entendeu? Mas uma igreja menor, assim, não tem uma estrutura tão grande, então, assim, está mandando os seus membros para lá, pois por ele entender que precisa e tem visto reflexo na vida das pessoas. Então, essa é uma coisa muito jóia. E esse casal especificamente, então, lá no evento, nós sentamos todo mundo junto para almoçar e tudo, e fizemos as refeições. E aí depois passou isso, essa irmã comentou, né, que já está não sei quantos anos na determinada igreja que ela frequenta e nunca teve oportunidade de sentar com o seu pastor para poder fazer a refeição. E é a primeira vez que ela fez a refeição com os pastores, que era nós lá, né? Então, pra gente assim, de referência, né? Então pra gente assim, que é uma coisa muito normal isso, e a gente almoçar com todo mundo, interagir com todo mundo, né? E até porque a gente é um pouco assim, nós somos meio envergonhados, então a gente tem dificuldade de se relacionar. Por exemplo, eu fico imaginando a timidez dele, a dificuldade dele de estar inserido no contexto assim. O Rogerinho não, acho que o Rogerinho é mais despachado e tudo. Agora o Guerra, eu já até não rotularia, mas o classificaria como tímido. Né? Então, assim, então a gente interage com o pessoal da equipe, com os participantes mesmo. Então não tem aquela coisa, a mesa separada dos santos, né? Os sacerdotes, uma comida diferenciada, não tem nada disso. Isso a gente aprende, né, Rogério? A gente pode testemunhar disso aí o nosso pastor Márcio mesmo, né? Exatamente. Muitos nos perguntam, mas vocês têm acesso a ele assim? Vocês conversam com ele? Sim, é normal. E é tão interessante, eu vejo isso, porque eu trabalho lá na Casa Pastoral, onde está, primeiro que ele já chega e fala assim, gente, nenhuma sala é para fechar, nenhuma sala é nossa. Se quiser usar minha sala, pode usar, se quiser. Ou seja, já é essa visão de todo.
né, de ministério, não de meu ministério. E é impressionante, assim, na casa pastoral pode ter na recepção, assim, 15 pessoas. Quando ele chega, ele cumprimenta um por um. E isso é uma visão também, né, considerando o objetivo da igreja, que é cuidar. Isso é muito legal, assim, principalmente porque parte de um líder. Você estava falando dessa questão de cumprimentar. Eu vi há um tempo atrás uma cena que me chamou muita atenção. O pastor Márcio chegando e ele cumprimenta os diáconos que estão na porta de serviço, cumprimenta as pessoas para ir entrando para o templo. E ele, nesse dia, ele estava com umas balas. E em algumas pessoas ele pegou e colocou a bala no bolso da pessoa. E eu vi que ele colocou a bala no bolso de algumas pessoas. Então, aquilo para mim foi interessante, porque apesar de estar à frente de uma igreja com mais de 60 mil membros, de ter um corpo diaconal do tamanho que é o corpo diaconal, graças a Deus, né, de pessoas que servem em Lagoinha, eu tenho certeza que aqueles que ele colocou a bala no bolso, ele sabe que gosta daquela bala. E até se não gostar, Rogério, eu acho que o carinho de falar, olha, ele me viu, ele me abençoou, isso já faz toda a diferença. É uma motivação natural. Porque ele não pôs na de todo mundo, ele pôs na de alguns, entendeu? Então, eu entendi que ele estava colocando a bala no bolso daquela pessoa porque aquela pessoa gostava daquela bala. Então, porque senão ele teria distribuído para todo mundo. Igualmente, e ele não fez isso, entendeu? E isso cria realmente um vínculo. A pessoa sabe que ali ela não é só mais um. Ela está inserida num contexto, né? E essa visão, ela gera cura. Falando em cura, Rogerinho, eu tenho que interromper para trazer um testemunho nisso aqui. Um casal do nosso ministério, Ministério Vida em Família, eles vieram até a mim um dia falando, olha, como é que eu faço para conversar com o pastor Márcio? Vai até ele. É mais fácil ele te atender do que eu, às vezes pela rotina do dia, não é verdade? E aí eles ficaram assim, por quê? Esse casal, eles estavam num determinado lugar, salvo engano, estavam fazendo uma caminhada à beira da lagoa e encontraram com um homem lá. Ele gosta de caminhar. Pastor Márcio, eles ficaram naquelas sem graceza assim, cumprimento ou não cumprimento, será que vai me conhecer ou não? E cumprimentaram o pastor Márcio. Tipo assim, deram aquele menear de cabeça assim para ele. E aí o pastor, ei filho, tudo bom? Vocês estão sumidos do culto, filho. Eu sempre via vocês em tal lugar e agora eu não estou vendo mais. Acabou. E eles se surpreenderam porque, de fato, propositalmente, por questões pessoais, de logística deles, eles mudaram de lugar. E ficou talvez de um acesso mais difícil e eles passaram, estavam de férias lá, alguma coisa assim. Então, de fato, não estavam indo nos cultos. Eles ficaram, assim, eles acharam a coisa mais extraordinária. Eles se sentiram cuidados. O pastor Márcio não sabia o nome deles, é bem verdade. E muitos sabem, ele nem sabe que eu existo, sabe? Então, a gente honra aqui o nosso pastor por causa desse tipo de visão dele. E é uma referência pra gente, né? Claro. Então, e quando a gente fala de visão, de cuidado, de igreja, outra que a gente pode ressaltar é quando chegam para ele e dizem assim, pastor, eu tenho um projeto para evangelizar determinado tipo de pessoa, de grupo de pessoas. Ele sempre diz que faz duas perguntas. O que você precisa e quando que começa? Isso é uma visão ampla de alcance, né? Com certeza. Nossa. Se a gente pensar, por exemplo, algo que eu gosto muito de pensar sobre a pesca maravilhosa. Tiveram que chamar outros barcos, porque senão aquele do Pedrão lá, ele iria a pique. Então é isso, é de crescimento, é o evangelho que ganha, é Deus que ganha. Nós temos que perder. E vamos perder nesse contexto. A gente vê no texto aqui que Jesus ele pregava, ia e curava. Então ele não só pregava, não é? Ele pregava o evangelho. Ele ia e curava.
E depois ele deixou uma ordem, né? Ir de pregar e cuidar. Fazer os discípulos. Isso, cuidar, discipular, fazer os discípulos. Né? Então ele deixou uma ordem bem clara. Para você pregar realmente, mas para você cuidar. Agora, tá aí um ponto que a gente toca aí na visão de reino. O fazer discípulos de Cristo e fazer os seus discípulos. Mas parece que você ligou. Essa é a perguntinha de telespectador. Essa é a pergunta do telespectador. Você ligou em qual número? 3209-3320, 3253-3320 é o telefone que fala aqui ao vivo. Ninguém me soprou essa. E aí, pastores? Mas, Serginho, nós realmente recebemos uma incumbência de fazer discípulos, mas à medida que nós somos discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, então nós precisamos fazer discípulos para Jesus. Ovelha que geram ovelhas. Então nós não temos e nem podemos fazer discípulos para nós mesmos. Então quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está direcionando para a pessoa de Cristo e não para a pessoa de Paulo. Convém que ele cresça e eu diminua. João 3,30. E essa deve ser a visão. Linda, você viu? A ponta da língua. Bible Man. E essa tem que realmente ser a visão. Nós podemos fazer discípulos? Sim. Fazer com que as pessoas de alguma maneira nos imitem? Sim. Mas desde que nós estejamos imitando quem? Cristo. Porque na realidade é para Ele. Essa questão, inclusive, da própria paternidade. Levar a pessoa a entender a paternidade de Deus, a filiação que Ele tem em Deus e a dependência que Ele tem em Deus, não a dependência que Ele tem em mim. E esse é uma das grandes lutas que muitas vezes nós temos no ministério, principalmente o ministério de cura, o ministério de libertação. Quando a pessoa ela começa e a gente começa a perceber que ela está ficando dependente de nós. E não tem que ficar dependente de nós. Nós vamos fracassar se nós levarmos a pessoa a depender de nós. Ela precisa ser conduzida a depender do Senhor. Ela precisa entender que ela é discípula do Senhor Jesus, não discípulo nosso. Né? Então essa é uma das grandes questões no discipulado. As pessoas elas precisam ser conduzidas a Cristo, a ver Cristo, seguir a Cristo e ser multiplicadoras de Cristo, não multiplicadoras de nós mesmos. E aí a gente vê também, Rogério, essa estratégia até demoníaca, né, de manipulação do povo. Era isso que os faraós faziam, aqueles que dominaram por muitos e muitos anos, aqueles que mantiveram cativos o povo de Deus por anos e anos, e a Bíblia nos é o que eles sempre quiseram, é fazer do povo assim, essa massa de manobra, né? Eles vão engendrando ali, a pessoa vai manipulando, para quê? Para tornarem seus discípulos e eles ganharem com isso. Exato. E quem tem que ganhar é o reino. Exatamente. Né? Ou seja, é deixar Deus ser Deus. Ser Deus, isso mesmo. E entregar a Ele toda a honra e toda a glória, né? Verdade. Eu queria, Serginho, com relação a essa necessidade de uma nova visão, trazer uma outra realidade que nós precisamos entender hoje. Eu não preciso falar aqui e trazer nenhum dado novo no sentido de que hoje há um grande número de divórcios dentro da própria igreja. Essa é uma questão que o Senhor abomina, porque o Senhor abomina o divórcio. Ele, de alguma maneira, permitiu, mas isso tem ficado cada vez mais frequente e um número cada vez maior de pessoas que divorciam dentro do contexto da igreja. Eu não estou aqui para defender, nem para acusar ninguém,
nem para falar se é contra ou a favor, não é isso. É a realidade que nós temos. E nós precisamos ampliar a nossa visão para essa realidade. Por quê? Mesmo que os pais não tenham um outro relacionamento, os filhos sofrem com o divórcio. Mesmo que eles tenham uma guarda compartilhada, que é hoje, né, a moda, ele vai ter uma vivência diferente. E essa vivência diferente é uma vivência diferente do que a gente tinha há 10, 15, 20 anos atrás. E nós precisamos ter uma visão ampla para receber essas pessoas, trabalhar essas pessoas e identificar aquilo que ela realmente precisa de nós como corpo podermos oferecer. Então, essa é uma das coisas que estão ficando cada vez mais frequentes e que a gente realmente precisa ter uma visão mais ampla, mais acolhedora. A gente precisa resgatar, né, essa visão aí, né? Sim, não é porque eu sou contra o divórcio que eu vou falar agora que todos os filhos de pais divorciados vão ser tratados da mesma maneira, porque eles têm necessidades diferentes, traumas e dores diferentes dos outros. Então, eles precisam receber, dentro da sua especificidade, um tratamento diferenciado, sim, e eu preciso estar aberto para isso. Queridos, chegamos então ao final do nosso programa de hoje, Clínica da Alma, que eu tenho certeza que abençoou, que motivou. Amém. Né, muitos dos líderes que estão nos assistindo, muitas ovelhas ali, que descobrem que às vezes que ainda que o pastor tenha um determinado tipo de visão, ou uma visão talvez limitada, né, Rogério, com todo o respeito, essa visão pode ser aberta para uma obra que quem tem que ganhar é o nome do Senhor Jesus Cristo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.